Olá! Hoje eu vim aqui para falar de um tema que na verdade ele é muito recorrente, mas eu queria hoje contextualizá-lo dentro de uma outra situação. Então, do que eu estou falando? Eu estou falando de depressão, que é um tema muito comum, falamos de depressão aí a todo instante, mas eu gostaria de contextualizá-lo dentro da pandemia, da pandemia de Covid-19. Para que a gente faça uma linha aí, uma linha do tempo, e a gente possa ver a depressão sobre diversas perspectivas. Então, se a gente parar e pensar, logo no início da pandemia, onde nós tínhamos a princípio 30 dias para ficar em casa, até para que a gente pudesse aí pensar e organizar e ver os caminhos de cuidado frente a essa pandemia que chegava, todo mundo ficou de uma certa maneira eufórico. Ficar em casa 30 dias, férias, eu vou ficar sem fazer nada, vou fazer isso, vou fazer aquilo, enfim. Todo mundo estava até de uma certa maneira curtindo essa possibilidade, pelo menos a grande maioria se ouvia falar. Passados esses 30 dias e não há um retorno, muito pelo contrário, começa a haver uma pressão maior, você já começa a sentir uma mudança na estrutura psicológica. Por quê? Porque aquilo que antes ia ser um momento de descanso deixa de ser uma exceção e começa a virar uma regra. Uma regra que eu não conhecia, que não fazia parte da minha vida. Ou seja, há uma mudança abrupta. E essas mudanças me tiram o quê? Me tiram do controle. Me tiram da homeostase, me tiram do meu equilíbrio, daquilo que é conhecido, daquilo que eu consigo manejar, daquilo que eu tenho estratégias para manejar. Isso me causa o quê? Insegurança. Dependendo da estrutura psíquica de cada um de nós vai reagir à insegurança de uma forma. Uns vão se recolher, vão se retrair, outros vão se tornar mais agressivos e outros vão tentar, olhar para si e encontrar novas estratégias para lidar com essas inseguranças. Então nós temos aí alguns caminhos. Quando a gente fala do agressivo, quando a gente fala das polarizações, a gente está falando de potenciais de adoecimento. Por quê? Porque são pessoas que não sabem, não têm ou têm pouquíssimas estratégias para lidar com essas adversidades que limitam. Sentimentos vão começar a surgir. Impotência, raiva, medo, ansiedade, angústia, não é verdade? Então tudo isso começa a surgir. Então nós temos esse primeiro momento onde a gente tem um pico de um aumento, aí, uma prevalência de novos casos de depressão. Por quê? Neste momento, aquilo que não estava muito bem dentro das relações, isso vem à tona. Seja de relações de marido e mulher, seja relação de pais e filhos, seja relações de amigo, relações de trabalho, ou seja, as relações são colocadas à prova. Por quê? Porque eu tinha uma engrenagem que eu já tinha criado estratégias que me fazia escapar daquilo que poderia ser desagradável. Eu não precisava nem enxergar, eu criei formas de nem fazer contato com essa realidade. Só que estar dentro de casa, tendo que estabelecer novas formas de trabalho, novas formas de contato, tudo isso faz com que eu tenha que me reorganizar, me reinventar. E isso causa o quê? Uma certa ou muita angústia. Então, alguns sintomas da própria depressão elas começam a surgir. Um humor mais deprimido, uma irritabilidade pode surgir, eu posso ficar mais agressivo, alterações no sono, alterações no apetite, a falta de motivação, a perda de libido. Todas essas questões que são próprias da depressão, elas surgem dentro desse contexto. Então isso começa a mudar, na verdade, potencializar esse contexto que já é muito difícil. Então imagine, atravessar uma depressão já é difícil dentro de um contexto conhecido. Atravessar uma depressão dentro de um contexto desconhecido, muito pior. Onde você, inclusive, para ter o seu atendimento psiquiátrico e receber todo o suporte, você vai ter que receber de forma online, porque você não pode encontrar com seu médico. Se for fazer psicoterapia, também vai ter que fazer no formato online, porque você não vai poder encontrar com a sua psicoterapeuta. Então,
todas essas relações, elas começam a sofrer modificações. Você vai ter que olhar para aquilo que não funcionava, porque o que não funcionava bate na sua porta. Então nós temos esse grande momento, onde a gente teve um número também bastante significativo de quê? De separações, porque as pessoas não conseguiram suportar ver revelado em função desse convívio mais próximo, né? dessa proximidade, todas essas questões que estavam ali debaixo do tapete. Por quê? Porque você disfarçava cada um trabalhando, você disfarçava com as viagens, você disfarçava, enfim, de várias formas, né? Você não fazia contato. E agora, nesse outro momento, onde a gente vê as coisas passadas, né? Tendo um momento de grande agravamento, onde a gente olha as notícias e as informações são sempre muito ruins, o medo, que a gente sabe que também é um sintoma da depressão, que é o medo de uma morte iminente. E que é algo, dentro do contexto de hoje, não é algo da ordem da fantasia, é algo da ordem do concreto. E você tem que lidar com esse concreto, buscando o quê? Todas as suas estratégias de suporte para lidar com essa angústia da finitude. Não só sua, mas das pessoas que você ama. Então, o número de transtornos depressivos, ele cresce muito por quê? Porque a gente vive, na verdade, uma concretude de finito, de impotência, de medo, tudo muito bem marcado. Que antes nós tínhamos, de uma certa maneira, mais manejo para lidar com isso. E agora a gente teve que encarar tudo isso de frente. E dependendo da estrutura de cada um, né, como cada um vem se organizando, eu vou ter muito mais recursos para lidar com isso ou menos recursos. Sabendo, claro, que a depressão é multifatorial. Eu tenho questões genéticas, eu tenho questões emocionais, né, tenho questões ambientais, enfim. Mas, de um modo geral, a gente tem aí, né, esses recursos que não chegam nesse momento de grande intensidade, né, de grande confronto com essa concretude que hoje a vida nos traz, que o cotidiano nos traz, não só em termos pandêmicos, mas em termos relacionais, onde tudo está sendo revisto e apresentado para nós. Tá bom? Beijo. Até a próxima.